Olá, seja bem-vindo ao episódio número 1 do podcast Momento Ciência do CREFITO 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar com você, profissional que está na linha de frente da assistência. A cada 15 dias, você vai ter acesso a uma nova edição do podcast Momento Ciência do CREFITO 3 e vai poder ouvir os autores de artigos científicos da fisioterapia e da terapia ocupacional que vão falar sobre os seus estudos, mostrando para você, fisioterapeuta, você, terapeuta ocupacional, a importância das descobertas dos trabalhos de pesquisa para a sua atuação profissional. E tudo apresentado numa linguagem bem objetiva, bem prática, para todos entenderem a importância desses estudos para a sua prática profissional, para que as decisões do fazer ou do não fazer tenham por base a evidência científica. Eu sou Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3, e nesse episódio número 1 do podcast Momento Ciência do CREFITO 3, eu vou conversar com o professor Dr. Sérgio Fonseca sobre um artigo de autoria dele, Sérgio Fonseca e colaboradores, publicado na edição número 10, volume 50, do periódico Sports Medicine. Tudo bom, professor Sérgio? Tudo bem, Mônica. Prazer estar aqui com você e com a nossa audiência do CREFITO 3. Muito obrigada por sua participação. E, para a gente começar, qual é o assunto do artigo, professor, em linhas bem gerais? Basicamente, a gente explora o que está por trás do processo de predição de lesões, mais especificamente dentro do esporte, mas pode ser aplicado a qualquer área associada à fisioterapia. Então, professor, vamos todos juntos, nós aqui no estúdio, e você aí que nos ouve, levar o seu fazer profissional para o universo da prática baseada em evidência. Vamos lá? O Dr. Sérgio Fonseca, ele é professor titular do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e diretor do Centro de Treinamento Esportivo dessa instituição. Ele se formou em fisioterapia pela UFMG, recebeu o mestrado pela Universidade de Alberta, no Canadá, e o doutorado pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Ele também foi pesquisador convidado no Centro para os Estudos Ecológicos em Percepção e Ação, da Universidade de Connecticut. Atualmente, o Dr. Fonseca é um dos editores-chefes do Brazilian Journal of Physical Therapy. Ele é autor de mais de 150 artigos em jornais com revisões por pares e suas atividades de pesquisa focam na aplicação das abordagens dos sistemas dinâmicos e ecológica no entendimento do movimento humano, especialmente nas áreas de reabilitação músculo-esquelética e esportes. Pesquisa na área de dor crônica músculo-esquelética e fisioterapia baseada em evidência. Doutor Sérgio, explica um pouco mais para a gente sobre essa pesquisa que o grupo fez e você conduziu. Um dos santo grau da fisioterapia, basicamente, é identificar fatores que possam, de alguma forma, indicar quando um processo da doença pode ocorrer, né? Se a gente atua de forma a prevenir, a gente vai ter muito mais sucesso, menores custos, mas para fazer prevenção, a gente tem que ser capaz de predizer. Então, predizer se algo vai acontecer passa a ser fundamental no processo de identificação daqueles fatores que, de alguma forma, possam contribuir para o surgimento de uma condição de saúde específica. O grande problema é que predição é muito difícil. Por mais que nos últimos anos a gente venha pesquisando a nossa capacidade de predizer o que leva a uma determinada lesão ou uma doença, ela não tem acompanhado o desenvolvimento da ciência. Nós estamos sabendo muito mais, mas mesmo assim, cada vez menos nós somos capazes de predizer esses fatores que, de alguma forma, contribuem para o processo do adoecimento. O grande problema, na realidade, é que qualquer condição de saúde, ela surge da interação de diversos fatores, ou seja, existe uma certa complexidade por trás dos processos que levam ao surgimento de condições de saúde. E essa complexidade é que nos tem impedido, por muito tempo, de sermos capazes de efetivamente identificar aqueles fatores ou confluência, interação entre fatores que estão por trás do processo em si. E essa pesquisa, na realidade, é uma proposta de como a gente deve, dentro de uma visão de complexidade, investigar formas de sermos capazes de predizer
àquilo que está associado com a ocorrência de uma condição de saúde específica. E, professor, de que forma vocês buscaram essa informação, né? Que técnicas vocês usaram, que métodos vocês usaram para conseguir chegar, mesmo que não tenha sido uma resposta, mas algum caminho ou novo caminho? Perfeito. Historicamente, a ciência ela vem buscando relações que a gente chama de lineares, ou seja, a presença de um determinado fator está associado com um determinado desfecho. O que a gente chamaria de uma relação de 1 para 1 entre um evento e outro. Ou seja, a ideia, por exemplo, que se eu fumar, eu vou ter câncer de pulmão. Essa é uma relação direta, facilmente observada e, de fato, algo que já é identificado. Mas quando a gente passa para lesões musculoesqueléticas, por exemplo, as coisas não são tão simples. Não existe um fator único que vai estar contribuindo para o surgimento da condição de saúde. Então, a gente tem que quebrar o paradigma de pensar linearmente e começar a pensar como que a confluência de fatores possam, de alguma forma, contribuir para isso. Só que aí tem um problema. Nós temos acesso a todos esses fatores? É possível, de alguma forma, mapearmos ou avaliarmos todos os fatores que potencialmente possam levar ao surgimento dessa condição de saúde? Infelizmente, a nossa visão clássica é que sim, é que a gente teria, na realidade, um domínio completo no processo de coleta de dados que nos dariam todas as informações necessárias para identificar eventos futuros, mas na realidade não. Na realidade, diversos fatores não estão disponíveis. Existem fatores históricos, coisas que aconteceram no passado, fatores que não estão sob nosso controle. E isso torna praticamente impossível uma efetividade no processo da identificação ou na predição, né, da ocorrência dos processos. Então, esse artigo, na realidade, é uma proposta de uma quebra de paradigma, onde que, ao invés de procurar por fatores que a gente chama de específicos ou microfatores, a gente tem que observar o comportamento global do sistema, ou do comportamento desse indivíduo, e tentar, pela avaliação de uma variável que a gente chama de global, uma variável que representa esse comportamento global, identificar quando o sistema pode passar por mudanças. Então, ao invés de ser do micro para o macro, a ideia, na realidade, é olhar do macro e aí sim permitir que, eventualmente, a gente olhe o micro. Então, é uma visão que a gente chama de topográfica do comportamento. Então, nesse artigo, o que a gente propõe é o seguinte. Basicamente, qualquer processo patológico que acometa o sistema musculoesquelético, ele está associado ao próprio movimento. Ou seja, o movimento é a fonte de informação que a gente tem para identificar aquilo que vai acontecer. Então, ao invés de olhar, por exemplo, componentes do movimento, como, por exemplo, eu olho força isolada, eu olho ADM isolado, flexibilidade, eu olho fatores específicos que contribuem para o movimento, a ideia, na realidade, é deixar o movimento contar a história do que está acontecendo. Então, quando eu avalio o movimento de forma global, ele carrega em si informação, todos os detalhes dos próprios componentes que levam a ele. Então, mesmo que eu não tenha acesso a tudo, o movimento tem. Então, é uma inversão da forma de investigar essa predição, saindo da lógica clássica de olhar do micro para o macro, que a gente chama uma lógica mecanicista, para uma lógica de sistemas complexos, onde que a gente olha do macro para o micro. É uma inversão sobre como, na realidade, a pesquisa vem sendo feita ao longo dos anos. Quando o pesquisador ele olha para essa questão, vocês pesquisadores conseguem olhar, ter uma visão mais abrangente de todos esses fatores, como eles podem estar ocorrendo. Aí eu penso em quem está ouvindo a gente. Quando ele está lá com o paciente dele, ele tende a olhar mais para uma questão do que para outra? Certamente. Nós fomos ensinados, é parte da nossa formação, procurar por estruturas, por componentes, né? Nós somos fisioterapeutas, somos muito bons para avaliar componentes. E isso, na realidade, nos induz, de alguma forma, a pensarmos que os componentes possam explicar. Mas a gente tem que usar uma outra habilidade que nós temos, uma habilidade muito maior e é muito específica do fisioterapeuta, que é a nossa capacidade de observar o movimento e aí sim deixar o movimento contar a história. A qualidade desse movimento, como ele ocorre. E é lógico que dentro da pesquisa nós usamos ferramentas muito mais específicas do que o olho clínico para identificar essas alterações do movimento. Mas, de qualquer forma, mesmo dentro da clínica, é muito importante a gente educar
né, os olhos para observar o movimento, porque o movimento conta a história, né? Então essa é uma inversãozinha muito importante. Ao invés de tentar entender tudo de uma forma heurística, né, dos componentes explicando o todo, deixa o todo contar a história. Observa o movimento, a gente vai aprender muito com ele. Isso significa que talvez mais adiante, num outro momento, isso tenha que ser, isso possa alterar a forma como a graduação aborda essa questão? Eu não tenho dúvida, porque na realidade, o que aconteceu? A ciência, na realidade, ela acumula conhecimento, né? E quanto mais a gente sabe que não sabe nada, né? É um paradoxo. Quanto mais você aprende, quanto mais você se educa, mais você tem ciência daquilo que você precisa saber, porque na realidade o conhecimento é muito amplo. E isso, na realidade, às vezes leva a gente num estado de paralisia. A gente não sabe tomar decisões porque as coisas aparentemente não fazem sentido. E essa visão de sistemas complexos, essa visão de complexidade, de como fatores se interagem, nunca um fator isolado, mas a confluência desses fatores estão associados àquilo que nos interessa, é muito importante. Então, isso é uma forma inevitável, né, da ciência. Em todas as áreas, a ciência da complexidade está vamos falar assim, está sendo reconhecida e sendo empregada. E eu não vejo como isso vai ser diferente na ciência da saúde. Todas as áreas vão ter que abraçar a complexidade, porque não existe outro jogo. O jogo é esse, né? Dentro dessa complexidade, o que normalmente eu não sei se vocês avaliaram isso no estudo, mas a que elemento da complexidade desse tecido tão complexo os fisioterapeutas estão alheios? Eles não percebem que isso tem a ver sim, pode ter a ver sim com a história que o movimento vai contar. A grande marca que a gente vê na realidade é quando a fisioterapia importa da medicina a ideia de especialidades. Então, por exemplo, você tem um especialista que trata joelho, um especialista que trata tornozelo, um especialista de ombro. Isso não pode existir. Por quê? Porque o sistema musculoesquelético é um sistema integrado, é um sistema onde a força flui de uma área para outra. Então, para você entender, na realidade, os fatores que estão associados com o surgimento de qualquer condição de saúde, eu tenho que entender as relações entre partes, e não apenas a parte que eu estudo. Então, potencialmente, um problema que acontece no ombro, um problema que acontece na coluna ou no pé, pode vir da relação entre várias partes. Então, eu nunca posso ser uma pessoa que olha para a parte específica, porque, na realidade, tudo, de certa forma, contribui para o surgimento da condição de saúde. Então, é essa visão mais um pouquinho global de como as partes se relacionam é que vai trazer a informação necessária que eu possa fazer uma intervenção adequada. Porque muitas vezes, por exemplo, eu posso tratar de um problema no ombro cuja causa necessariamente não vem do ombro. A gente sabe, por exemplo, que grande parte dos problemas do ombro vem da escápula, mas os problemas da escápula frequentemente vem de uma postura relacionada com a coluna ou com a pelve. Um problema da pelve está associado, em grande parte, a problemas de alinhamento de membros inferiores e até do pé. Então, como é que eu posso tratar agora o ombro se eu não olhar, na realidade, essas relações entre coluna, pelve e pé, por exemplo? Então, essa que é a visão que o fisioterapeuta tem que começar, de certa forma, levar para a sua prática clínica. Quebrar o conceito da especialidade médica de regiões corporais, entender, na realidade, que nós tratamos o movimento que surge, na realidade, da relação entre isso todo. De tudo que você está falando, eu estou entendendo que é uma ressignificação do papel do generalista. Sim, sim. Na realidade, é lógico que ainda existem divisões mais específicas. Então, por exemplo, alguém que tem um cuidado maior com a saúde da mulher, um cuidado com o sistema cardiorrespiratório. Isso eu entendo, na realidade, essa visão. Mas mesmo dentro de cada um, dentro daquele que lida com a musculoesquelética, que lida com a neuro, que lida com a saúde da mulher, que lida com o cardiorrespiratório, dentro de cada um, ele é generalista dentro da sua especialidade, porque ele tem que olhar esse indivíduo como um todo. Então, esse conhecimento particionado, na realidade, nos impede de entender esses fenômenos mais complexos. Agora, para vocês chegarem nessas conclusões, que tipo de dificuldade vocês, pesquisadores, encontraram? Porque não é assim, né? De uma hora para outra, sentou e pensou nisso. Que dificuldades vocês encontraram no processo dessa pesquisa? O mais difícil, na realidade, é uma questão metodológica, no sentido de capturar a informação que é relevante. Então, por exemplo, em termos de ciência, quando a gente vai para o laboratório e começa a medir,
né, aqueles dados que são importantes para a gente, a primeira coisa que o pesquisador faz e aprende, isso até em termos de pós-graduação, é encontrar um valor específico que representa um determinado tipo de variável, né, que vai trazer informação para mim. Então, normalmente, a gente trabalha com médias, desvios padrões, ou seja, usa um valor único para representar, por exemplo, o movimento. Então, por exemplo, quando eu estou analisando biomecanicamente o movimento, eu vou olhar, por exemplo, o comportamento do joelho em graus, e aí eu pego um valor médio, ou levo o pico, ou levo a amplitude, quer dizer, um valor que representa aquele comportamento. Quando eu faço isso, quando eu reduzo um comportamento à sua média, eu jogo fora um monte de informação. Eu jogo fora, na realidade, toda a estrutura temporal do movimento. Então, a grande limitação está na nossa técnica mesmo, das nossas capacidades de capturar, na realidade, a evolução desse movimento e não simplesmente um valor único que representa a média do que ocorre. Porque a média, frequentemente, nem representa o movimento. Uma coisa muito louca, por exemplo, é quando você pega um gráfico que mostra o comportamento médio da articulação do joelho durante uma marcha ou durante uma corrida. Aí você pega, volta em todos os seus voluntários que permitiu a construção daquela curva média e não consegue encontrar um indivíduo que comportou igual à média. Nenhum dos meus indivíduos comportou igual à média. E eu agora uso a média para representar todos eles. É uma loucura, não é? Então, na realidade, nós temos que desenvolver técnicas que capturam a informação relevante e não necessariamente a redução desse comportamento entre média. Ou seja, a grande dificuldade que nós enfrentamos no estudo é a metodologia apropriada, aquela que vai capturar a informação para a gente. Então, aí, na realidade, a gente faz uso de técnicas de análise de séries temporais, ou seja, de evolução temporal do movimento. E, para isso, você tem que ter um certo conhecimento de física e matemática que vá, na realidade, extrair informação relevante daquele comportamento. Não mais um dado simplista, redução pela média, mas sim algo que captura como que aquele comportamento modificou ao longo do tempo. E isso, na realidade, vai ser a assinatura do indivíduo. Ou seja, o indivíduo, na realidade, vai ser capturado não pela média do grupo, mas pelo aquilo que ele faz ao longo do tempo. E a questão metodológica é a grande dificuldade que se encontra. É um grande desafio mesmo. Agora, doutor, para quem está ouvindo a gente, você já, na sua própria explanação a respeito do estudo, deu para compreender, mas sendo mais específico, de que forma o fisioterapeuta que está ouvindo você pode se apropriar desse conhecimento que vocês construíram na clínica dele, na prática dele? De que forma que ele pode, que isso ele vai ver se tornando realidade com o paciente dele? Das grandes aplicações que nós estamos fazendo agora, por exemplo, é olhar o efeito do processo da recuperação pós-esforço, pós uma atividade. Então, por exemplo, um atleta, normalmente quando a gente olha, por exemplo, a lesão que ocorre no esporte, a gente sempre pensa no evento específico onde que a lesão ocorreu. Mas aquele evento, na realidade, ele tem história. Ele está associado com o que aconteceu, por exemplo, durante toda aquela semana. Se de fato, por exemplo, se aquele indivíduo teve uma noite de sono ruim, o processo alimentar dele não está adequado, se ele brigou com a esposa e estava puto da vida, alguma coisa desse tipo que alterou, de certa forma, o comportamento dele. Então, o evento específico vamos falar assim, é a cereja no bolo. Ela não é, na realidade, toda a história a ser contada. O que nós estamos fazendo agora é ver, por exemplo, se o movimento, analisado em termos de coordenação entre as partes, como esse indivíduo coordena, por exemplo, o comportamento do joelho com o quadril durante uma série de exercícios, de certa forma dá uma assinatura do comportamento dele, ou seja, traz uma informação que caracteriza aquele indivíduo. Então, o que eu vou fazer agora? Ao invés de avaliar, por exemplo, a força no início de uma temporada, a ADM no início da temporada, flexibilidade no início da temporada, eu passo a avaliar meu atleta, por exemplo, todo dia quando chega, só fazendo, na realidade, aquele exercício e eu extraio daquele exercício, por exemplo, um agachamento cíclico, o perfil dele, ou seja, como que ele se encontra naquele dia. E cada dia eu mapeio isso. Então, cada dia que esse atleta chega no clube, por exemplo, ele faz atividade, eu tenho, na realidade, uma assinatura do comportamento dele. É como se ele chegasse para mim e falasse, ó, esse aqui é meu retrato hoje. Essa é a minha situação hoje. No momento que eu observo cada dia em si, eu começo a ter um comportamento que seria, na realidade, característico dele. Flutuações, como que ele muda de um dia para o outro, mas dentro de limites que a gente chama de, vamos falar assim, típicos. O dia que isso sai, o dia que isso, na realidade, se mostra diferente, alguma coisa aconteceu. Eu não preciso saber o que aconteceu na vida dele, mas eu sei que está revelando no comportamento dele que ele está fora. Então, o que eu vou fazer? Olha, hoje não é dia de dar essa carga. Hoje é o dia, na realidade, vem cá, deixa eu te avaliar. Agora eu olho para o micro.
Então, primeiro eu olhei para o macro, e no macro eu percebi que alguma coisa é diferente, e ao invés de colocar ele sob risco, na realidade, em termos competitivos, eu vou ter a oportunidade de falar assim, vem cá, vamos avaliar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. E aí sim, identificar fatores que possam, de alguma forma, vamos falar assim, fornecer bases para uma intervenção. Agora sim, eu te trato, entendeu? É deixar, na realidade, essa mudança ao longo do tempo, informar o estado do sistema e não simplesmente, naquele dia, sem informação a respeito da história, eu chegar e concluir o que eu devo fazer. Nossa, fantástico, professor, muito interessante. Agora ficou bem mais complicado, né? Ficou bem mais complicado. E eu fiquei pensando, inclusive, no próprio processo de anamnese. A anamnese vai ganhar muitos outros itens e não só aquela coisa padrão que se avalia normalmente. O padrão não existe mais. Não existe. Na realidade, o indivíduo, na realidade, é o seu grande padrão. Vamos falar assim, a gente faz o padrão da média, não é? Agora, quem sabe eu posso fazer o padrão do meu indivíduo. E aí, quando, na realidade, ele se mostra instável, ou seja, ele varia, é que eu devo me preocupar. Né? É uma quebra de paradigma, sim. Não, quando colocou a complexidade na equação, bagunçou tudo, tirou, assim, o que estava tudo no lugar, né? Tava tudo no lugar, não mexa nisso. Não, quando você insere a complexidade nessa questão... Muda o jogo. Muda o jogo e vários caminhos são abertos. Sem dúvida. Tudo é muito possível. E para o fisioterapeuta que está ouvindo a gente e se interessou pelo assunto, para ele é importante, para a prática dele é importante, onde que ele pode conseguir mais informações? Na realidade, a base que isso leva é o que a gente chama de raciocínio clínico, tá certo? Durante muito tempo, o raciocínio da fisioterapia foi sobre a doença. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada condição de saúde, esse é o tratamento. É como se eu estivesse, na realidade, prescrevendo tratamento para a doença. O jogo muda quando, na realidade, eu prescrevo tratamento para o meu indivíduo. Então, eu tenho que ser capaz de avaliar o indivíduo e não a doença. E durante muito tempo, a fisioterapia foi ensinada a avaliar a doença. Então, nós temos testes diagnósticos da condição de saúde. Eu identifiquei aquela condição de saúde, o tratamento é esse. Isso é ilógico. Eu trato o indivíduo. Eu não trato a doença. Então, o fisioterapeuta tem que obter informação e conhecimento a respeito muito do movimento, que é, na realidade, a base fundamental da intervenção, e sobre, na realidade, quais são os fatores e a relação entre fatores que contribuem para esse movimento. E avaliando o meu indivíduo e não uma condição de saúde, é que eu vou poder fornecer uma base adequada para uma intervenção. Então, isso chama raciocínio clínico. O grande problema do raciocínio clínico é que isso traz uma certa dificuldade para o fisioterapeuta. Por quê? Porque se eu trato a doença e eu tenho pré-determinado a intervenção para a doença, tudo que eu preciso fazer como clínico é ter o diagnóstico de doença. Isso é simples, porque na realidade eu uso testes padronizados, específicos, que constatam a presença daquela condição de saúde e o tratamento advém dela. Só que a realidade não é essa. Eu posso ter, por exemplo, 2 pacientes com a mesma condição de saúde cujas causas sejam completamente distintas. Portanto, eles não podem ser tratados da mesma maneira. Cada um vai ter que receber um tratamento distinto, porque as causas são distintas. Então, se eu trato a condição de saúde, eu dou o mesmo tratamento para os dois. Essa é uma falha lógica. Então, eu tenho que ser capaz de sair da lógica da consequência que é a doença para a lógica das multicasualidades, que é o que leva à condição de saúde. Então, é o indivíduo o centro da atenção. Então, adquirir conhecimento avaliativo, raciocínio, juntando informações e, infelizmente, lidar com uma certa incerteza. Que essa que é a grande consequência da complexidade. Eu não posso ter certeza absoluta do melhor tratamento para aquela condição de saúde quando coloco o indivíduo na figura. Mas eu posso fazer o melhor que eu posso, utilizando os dados que a gente tem de prática baseada em evidência, usando dados que a gente observa, né, da nossa própria experiência também clínica, mas também com muito conhecimento a respeito dos fatores que possam dar sustentação à ocorrência de uma condição de saúde. Fisioterapia é difícil, é muito difícil. E quando complexidade é colocada na equação, a gente percebe que tem que valorizar muito essa profissão, porque para fazer um bom tratamento tem que conhecer muito, e não simplesmente uma indicação primária a respeito de uma condição de saúde. Quebra as pernas, não é fácil não. Encerramos aqui o episódio número 1 do podcast Momento Ciência do Crefito 3. Eu agradeço mais uma vez ao convidado desse episódio, o Dr. Sérgio Fonseca. Eu que agradeço muito o Crefito 3 por dar essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês e passar um pouquinho da nossa mensagem. Muito obrigado.
Na descrição do episódio você encontra o link para acesso ao artigo. E agradeço a todos vocês, profissionais, estudantes de graduação, pesquisadores, que valorizam a ciência como o fundamento que faz a sua profissão avançar e crescer. Até o próximo episódio do Momento Ciência do CREFITO 3. A gente espera por você aqui mesmo.